mais um Peladeiros. Fala galera, chegamos com mais um Peladeiros, o melhor programa da Unisc. Chegamos essa semana importante, semana Grenal, no final de semana teremos o clássico que vai parar o estado. Vamos estar comentando muito das eliminatórias da Copa também, vamos apresentando a mesa. Carlos tá por aqui. Que saudade que eu tava do Brasileirão. Se eu soubesse isso, cara. Falou, Yuri. Bom dia e vamos com mais um Peladeiros, né? E aí, Gregory? Tamo aí, né? Nosso Semana que convidado, não. nosso camisa 10, Nelson, tá de volta. Tudo bem? Tudo. Um prazer voltar. Vamos. Camisa 10 que dá carinho, nunca vi. É isso aí. Camisa 10 que recompõe Camisa a 10 defesa. que joga bola até na Mas chuva. é que aqui no Rio Grande do Sul a 10 é 5. Vamos começar falando das eliminatórias sul-americanas para a Copa. Vamos passar os resultados da última rodada. A Argentina ganhou da Colômbia 1-0. O Equador ganhou da Venezuela 3-1. Paraguai 2, Bolívia 1. Uruguai venceu o Chile por 3-0. E mesmo placar de Brasil e Peru. O que vocês acharam da atuação da seleção brasileira aí? Empolgou. Empolgou? Vai ser difícil tirar a Copa da gente. Nossa. Fraca. Eu achei um pouco fraca também. O Neymar não apareceu, né? Não, mas teve um lado bom que, apesar do Neymar não ter se destacado, isso mostra que a seleção tá gerando uma independência dele. Porque o Neymar não fez gol e o Douglas Costa foi o melhor da partida. O Neymar quase não tocou na bola. Exato. Sim, um certo atacante do Grêmio, que o Bruno é fã. Nas duas últimas partidas, o Neymar ele rendeu muito abaixo, né, do esperado contra a Argentina e contra... Isso é importante, como o Yuri falou, para novos jogadores aparecerem, né? Como é o caso do Douglas Costa. Que no jogo contra a Argentina mudou um pouco, Exato. ajudou a buscar o empate e no jogo contra o Peru fez o gol. Hein? Eu só acho que não é parâmetro, né? A gente falar do Peru, por exemplo. O Peru tá em penúltimo lugar na eliminatória, é um time muito fraco. Mas uma coisa que eu gostei particularmente, assim, eu não gosto do esquema do Dunga, acho que o Dunga tá no lugar errado, ele não tem que estar lá. Ele não tem que estar lá. Também. Mas a defesa foi bem. A defesa do Brasil foi, claro que... Saiu o Davi Luiz, né? eu acho que o Gil dá uma segurança muito maior do que o Davi Luiz. E o Gil não é aquele jogador mais experiente, não é aquele de perder a cabeça como o Davi Luiz, que é praticamente um... Ele é um peladeiro. É peladeiro molecão que tira... Pra mim ele é ator, cara. Eu nunca achei ele um jogador de ponta. Eu sempre falei isso aqui. Nunca achei que ele devia estar na seleção e no time que ele tá, mas na minha opinião, assim. Eu considero o Thiago Silva melhor que ele, inclusive. Com certeza. Considero, mas o Thiago é chorão, né? O Thiago não é zagueiro de seleção. Eu acho. Vocês acham que essa formação do Dunga, jogando com um falso 9 e os meias que chegam, ela é melhor do que jogar com o Ricardo Oliveira, com o centroavante? Ou... É que é complicado. Tem 3 posições no time titular, mas tem 4 jogadores. O Douglas Costa, tem o William, tem o Neymar e tem um centroavante para completar o trio ofensivo com o centroavante. Jogando com o Neymar no meio. Nesse jogo não funcionou. Não sei se pode funcionar no próximo. Mas fica essa questão, não dá pra tirar um dos melhores jogadores do campeonato inglês, não dá pra tirar um dos melhores jogadores do campeonato alemão, e não dá pra tirar o Neymar. E tu tem que colocar um centroavante ali. Ainda tem o Lucas Lima nesse Não, time. mas o Lucas Lima não dá pra comparar, né? Não dá. Eu acho que depende muito do jogo, assim. Eu acho que no jogo contra a Argentina, especialmente, eu acho que ele deveria ter começado com o Douglas Costa e não com o Ricardo Oliveira. Acho que aí ele inverteu. Acho que ali a gente precisava de velocidade, porque a Argentina certamente foi o que aconteceu e deu um banho de bola no primeiro tempo, mas pra gente ter uma saída mais rápida, né, pra contra-atacar. E eu acho que com o Ricardo Oliveira a gente ficou muito preso. O Di Maria. O Ricardo Oliveira acho que nem teria que estar na seleção brasileira, um jogador que não vai estar na Copa. É certeza que não vai estar. Eu acho que tu poderia ter levado o Pato, ou poderia ter levado o Luiz Adriano. Ou começado com o Douglas Costa. Não vejo melhor camisa 9 atualmente que o Ricardo Oliveira. É que é difícil tu falar de camisa 9 da seleção brasileira quando tu tava vendo um período de sucessão. Tu vinha de Romário, tava passando por Ronaldo, e quando chegou a vez do Adriano, o Adriano desistiu, né? Largou. Cerveja. E aí, Não, mas eu outros acho jogadores estão surgindo, mas desaparecendo, como o caso do Damião, do Pato. Mas esse O papo Keylor. assim de que ele não vai estar na Copa, eu acho que não é o mais importante nesse momento. O mais importante Tem é a uma Copa gente América ano que vem, né? eu acho que o mais importante é a gente se classificar, né? E a gente ter uma Mas as eliminatórias leva 2 anos e meio, sabe? Até chegar ao final lá. Mas não dá pra ficar muito pra ainda. trás, né? Tu não pode, não pode ter maus resultados agora, tem que se garantir ficar no bolo ali, porque o Brasil é um time mediano, né? A gente não tem
um grande time. A gente tem bons jogadores. Aí eu acho que falta o nosso jockey, né? Falta o técnico. A safra não é ruim, né? Como Não é ruim, não é ruim. Mas falta um técnico que acerte time. No caso, a gente tem um. Mas... Falta um técnico. A Alemanha não tinha um... Falta técnico. a gente Falta tem um técnico. treinador, né? Mas eu acho que além de faltar um técnico, Motivador. não agora, mas mais pra frente a gente vai precisar de um centroavante 9. Porque a seleção brasileira é comum ter o fixo 9, sempre teve. E agora sim, eu acho que quando joga sem o 9 é alguma coisa assim, falta alguma coisa ali, entendeu? A Alemanha... Parece um outro time, né? Não mas tem a temos- característica da seleção brasileira. A Alemanha não tinha um grande craque. Tinha um conjunto ali que deu certo, né? Exatamente. Falta um técnico também pro Brasil pra acertar um pouco o time. Na verdade tem, né? Tem, é o Tite e o lugar dele é lá. É no lugar do Dunga. O Dunga que tá ocupando espaço. Se falou no ele jogo- não foi lá por motivo político, claro. Se falou durante o jogo da Argentina e depois que o Del Nero poderia não ficar pro ano que vem e o Dunga cair também junto. O Del Nero Del Nero devia ia nem sair. ter assumido. Del Nero ia sair ou ia ser preso? Aí é Ia com sair. FBI. Ia sair Pra pra prisão. Poderia ser, seria bom. Dando uma passada na tabela até agora das eliminatórias, o Equador, o surpreendente Equador, 4 E é jogos, engraçado, 4 vitórias. Né? O engraçado é que no início das eliminatórias a gente estava apontando o Chile como topo, como o Chile em primeiro, e é o Equador que eu acho que Mas mostrando isso Quem para Mas não o se Equador engane. é Seleção. do Erasmo. O Chile tem um baita de um time. tem. E esse resultado de 3-0 aí foi porque, na verdade, a zaga deles é uma zaga de A zaga do baixinho, Chile né? mais alto tem um 78, eu acho que é o mediano. Então, e o Uruguai soube tirar proveito disso. E jogar lá é complicado. 2 gols de zagueiro e um de lateral. Por isso, Saudades por do isso Aldo que Pelé. tem que ficar esperto também com o Uruguai, né? O Uruguai tem a garra Sempre corre charrua. por fora, né? Sempre por fora ali. Não dá pra descartar, mas são dois bons times. Exatamente. Esse Equador surpreendente que tá em primeiro não é só resultado. Venceu fora de casa já, né? Que gol do Filipão, hein? Que gol do Filipão na cabeça. Venceu já a do- Argentina, já venceu o jogo contra a Bolívia. A Bolívia também. fora, né? Não. Venceu o Uruguai Venceu o Uruguai, e venceu a Venezuela. se encaminhando pra chegar mais uma Copa do Mundo. O Equador que na Copa passada até que foi bem até o último jogo, né? Contra a Suíça. Em segundo... Fala aquilo que tu falou lá fora, Bruno, que o coração do Equador é o Eraso. o Erasmo Quem para é o Equador do Erasmo, gênio. hein? O gênio do time. Em segundo vem o Uruguai com 9 pontos. Em terceiro, o Brasil conseguiu chegar à terceira colocação, fechar o ano com 7 pontos. Em quarto, o Paraguai. E em quinto, o Chile, que estaria indo para uma repescagem contra o time da Ásia. Da Ásia, exatamente. Da Oceania. Desculpa. E não tem mais a Austrália lá, então vai ser bem difícil essa eliminatória. E em sexto, a Argentina, que vem decepcionando, tem apenas 5 pontos. E a Colômbia, que é uma das grandes esperanças, só com uma boa geração, em 7. Depois vem Bolívia, Peru e a Venezuela, que não fez ponto e não sei se vai fazer. Sinceramente, eu achei que pelo menos o Peru ia brigar por uma repescagem, porque na Copa América não foi ruim. Eles foram bem. Eles ficaram em quarto, né? Ou em terceiro. Peru, saiu pro Brasil ali. Mas tu tem que ver como é que tava o Guerreiro na época do... É. Tava no Corinthians, tava jogando bem. Não, tava no Flamengo já. Tava no Flamengo. Já. Mas tava jogando bem. Tava. Tava fazendo gol no campeonato. Não, a tava... estreia acho que foi depois da Copa América mesmo, já era jogador do Flamengo já. Sim, mas ele vinha daquela sequência do Sim, do Corinthians, Corinthians. boa. Exatamente. Agora ele não tá sofrendo crise de gol no Flamengo, ele não consegue. Mas não é só isso, né? O time dele ali não ajuda muito, a bola chega muito pouco pra ele. Então fica o time muito. Tem que bater. O Ele técnico fica- É como, ele fica- é como era a seleção brasileira um tempo atrás. Fica Era ele só o Neymar, se o sozinho. Neymar não jogava bem. É a mesma vendia o coisa que time. acontece no Flamengo, né? O time do Flamengo não produz pra ele. É verdade. Não tem como ele E render. assim, o Guerreiro é um excelente jogador. Fora que o técnico da seleção peruana é bom também. Só que é meio complicado tu montar uma seleção boa com jogadores que não são muito bons, né? A próxima rodada acontece no dia 24 de março, quinta-feira. O Brasil recebe o Uruguai com a volta do Suárez. Que E jogão, vai, hein? e vai ser... Eu acho esse jogo me lembra nas eliminatórias para a Copa de 2010, em 2007. Que a seleção uruguaia foi um verdadeiro teste de fogo pro Brasil. Acho que foi depois da Copa América que o Brasil ganhou. E o Brasil ganhou no sufoco de 2-1 no Morumbi. 2 gols do Luiz Fabiano e o outro eu não lembro. Acho que foi do Sebastião Abreu. Eu acho que esse jogo vai ser mais ou menos parecido com esse. Vai ser assim, pegado. E assim, eu acho que vai ser tipo 1-0, 2-1, 3-2 ou se não, um empate. Eu torço por um 4-3, um 5-4. Ah, é bom, né? Aí vai ser...
Haja coração, amigo. Também na quinta-feira, 24 de março, nós teremos Chile e Argentina. Meu Deus. Dos grandes jogos. Que dia, hein? Equador e Paraguai. Isso aí também é bom. Provavelmente o Equador vai para 15 pontos em 5 jogos. Bolívia e Colômbia. E Peru e Venezuela fechando a rodada. Que jogão, hein? Só jogo bom. Peru e Venezuela. Peru e Venezuela. Você pode olhar isso também. Eu gosto desses jogos Esse é aquele jogo pra te gravar e assistir às 4 da manhã de uma terça-feira. Olhar o VT assim. Jogar bêbado em casa. Vamos falar do Brasileirão. Estamos em meia 35ª rodada. Que saudade que eu tava do Brasileirão. Precisa? Vamos falar. Começou com o Cruzeiro, já ganhou do Sport por 3-0. Isso no fim de semana. No final de semana passado. E Diego Souza revoltado de novo, né? O Goiás, que tá rumo à segunda divisão, graças a Deus, perdeu pro Curitiba de 3-1. Você tá esperando a Napolina subir, né? A Ponte Preta perdeu pro Figueirense em casa, 1-0. Olha. O Avaí e o Joinville. O Avaí ganhou do Joinville de 2-1. O jogo que o Nelson olhou e pode dizer Assisti esse jogo, por Corajoso, incrível que Nelson. pareça, eu assisti esse jogo. Deve ter sido um bom jogo. É porque eu morei muito tempo em Santa Catarina, sim. então eu acompanho o futebol catarinense. Torce pra algum de lá? Não, cara, eu morava perto do Scarpelli, mas eu acompanhava ia em jogos do Avaí e jogos do Figueira. Eu prefiro o Figueirense, mas eu gosto de assistir os jogos das equipes catarinenses. E aí ontem eu não queria ver aquele jogo do Atlético Paranaense com o Palmeiras. Que foi 3-3? Foi um baita jogo. E aí depois no final jogo da rodada. Exatamente. E aí eu fiquei pensando por que eu tô assistindo Avaí e Joinville, mas eu queria ver se o Avaí tem condições de se manter na Série A. E foi ruim o jogo, foi muito ruim, mas o Joinville é um time mais organizado que o Avaí hoje. Apesar do Joinville já estar rebaixado, o Avaí depois que o Kleina foi demitido, virou um amontoado. E mesmo assim conseguiu ganhar num lance de pura sorte, eu diria. Finalzinho. O Joinville, pra não ser rebaixado, ele tem que tirar uma diferença de 7 pontos em 3 jogos. Não, já caiu. Já caiu. Em 13 pontos, né? A gente vê na época do Kleina, o Kleina ficou, um dos 3 técnicos no Brasileirão que ficaram quase até o final, junto Guardiola. com o Tite e com o técnico Atlético Mineiro, O Levir. O Kleina tava lá embaixo, junto com o Avaí. Ele mostrou que nem sempre aquela coisa de vamos manter o técnico, que ele vai dar uma cara pro time, começou o ano, vai continuar até o final, vai conseguir mostrar. Pois é, ele saiu do Avaí, o time continua lá embaixo. Isso significa que o técnico não consegue salvar sempre. Mesmo que tu deixe ele no cargo, pra ver se ele consegue engrenar. O ponto positivo dessa vitória do Avaí é que o Vasco agora tá 5 pontos descendo da zona de rebaixamento. Trava um pouco o Vasco, pega o Corinthians hoje em casa. Exatamente, eu acho que hoje define a vida do Vasco, eu acho. Porque se o Corinthians, que é a tendência, ganhar, e até porque... Se o Corinthians empatar, é campeão brasileiro. Então, mas se o Corinthians chega a ganhar, por exemplo, hoje, eu acho que deixa o Vasco já numa situação irreversível, né, cara? Porque não tem como... Não vai ter como tirar. Não sei quais são os próximos jogos do pega Vasco. O Corinthians na 35ª rodada, depois o Joinville fora de casa, que jogo, na 36ª. Depois o Vasco vai pegar o Santos em casa. Já foi. Deus do céu. Depois o Vasco vai terminar o campeonato contra o Coritiba fora. E o pior disso tudo... Devem quebrar o Couto Pereira no último jogo. De novo, mas né? pega o Santos em casa no... Santos de férias, né? Com o Santos na Copa do Brasil. De férias do Brasileirão. Na Copa do Brasil ainda. Exato. Com o time reserva. Mas o problema Então facilita mas um pouco. o problema do Vasco é que reagiu muito tarde. Muito tarde. O time do Vasco é ruim, né, cara? Terrível, né, cara? O time do Vasco é ruim. Mas o Nenê me serve. Pô, pra todo mundo. Jogos da... Nenê não, tio. Eu sei bem como é que é o Nenê jogando. E vocês falaram que o Corinthians é favorito. O Palmeiras também era favorito contra o... Vamos falar um pouco da dupla Grenal, que joga hoje no mesmo horário. Só um agradecimento pra CBF, que botou os 2 jogos às 7h30 ainda, pra poder secar. Como sempre. O Inter pega a Chapecoense em Santa Catarina. Ai. Provável time do Inter é o Alisson, que fez uma baita viagem, uma baita logística para poder jogar. Uma confiança no Muriel tá muito alta. William, Paulão, Juan, Hernando, Nico Freitas, Rodrigo Dourado, Anderson, Dali, Vitinho e Lisandro. O Nico Freitas ainda tá ainda, cara. A bomba Nico Freitas foi deixada pelo Aguirre, né? Tô pelo constar, no mínimo de 5-0. Só pra constar, eu vi uma pequena animação no Bruno quando ele falou do Nico Freitas. Não, Nico Freitas, bom volante. Gregor, que tu tá esperando esse jogo aí contra a Chape? Já estamos de férias já, né, cara?
Já estão de perto, mas o Inter 2016. tem chance no Brasileirão, hein? Não vai chegar, não. A pergunta é quantos gols o Apodi vai fazer? Ah, não sei. Eu acho que uns 3, eu acho. Zoaram tanto o Grêmio pelo gol tomado pela Apodi. Vamos Com ver Paulão agora, e né? Nico Freitas no time, acho que uns 3, eu acho. Se Tá bem bom que já, tá bom. a goleada da Chapecoense anual no Brasileirão já aconteceu, né? Contra o Palmeiras. Já? Ano Ah, passado ufa. foi contra o Palmeiras, esse ano foi contra... Não, ano passado foi contra o Inter, Inter. esse ano contra o Palmeiras. Provavelmente ano que vem deve ser contra um Botafogo, Vida, alguma coisa assim. Fico mais tranquilo já. O Bruno Rangel, centroavante da Chape, não vai jogar, né? O Bruno Rangel não joga. É. A Chape tem alguns jogadores que não costumam jogar, como o goleiro Nivaldo, né? Que é o goleiro de 43 anos, acho que tá com o time desde a Série D, vai ser titular hoje. Já Nossa. estão rodando um pouco o time, não sei se vai ser goleada, né? Acho que fica complicado. Vai ser um 8x8, então. Nossa, mais ou menos. Hoje, às 7h30 na Arena, o Grêmio recebe o Fluminense. O Grêmio que vai ter um desfalque, que é o Eraso, que jogou com a seleção equatoriana na terça-feira. Melhor jogador vai ficar de fora. O time do Grêmio provavelmente será Marcelo Groi, Galhardo, Jeromel, Bressan e Marcelo Oliveira. Ramiro, que tá voltando de lesão há 7 meses, não é titular, com o Wallace, Juliano, Douglas, o Everton e o Luan. E o Brian? E o Brian foi relacionado. Aí. Ó, ainda há esperança do Grêmio conseguir a vaga nesse jogo. Os 2 jogos de hoje pode botar fogo no Grenal no final de semana, né? É, tem um detalhe que tem 6, né? Se eu não me engano, são 6 jogadores pendurados, 4 do Inter e 2 do Grêmio. O Grêmio é... O Grêmio dos titulares tá pendurado. Marcelo, o Groy. Marcelo e só, eu acho. E o Douglas. E o Douglas. Dos titulares. O Inter tá pendurado o Alisson, o Léo, que é reserva, tá pendurado, e o Rodrigo Dourado tá pendurado. É. O cartãozinho pro Dourado hoje seria maravilhoso. O Grêmio, se ganhar, G3 É garantido garantia, né? já. Garantia. Ainda tem uma chance de perder, mas acho que se ganhar contra o Fluminense já tá garantido já. E o Grenal, vamos falar um pouco do Grenal do final de semana, domingo às 5 da tarde, enfim, um Grenal às 5 da tarde, O jogo da TV. o jogo da É TV. que sempre o primeiro Grenal é pro pay-per-view e o segundo é pro TV, assim. Tá sendo já nos últimos A campeonatos. rodada de hoje, se Inter e Grêmio, se o Grêmio tropeçar e o Inter ganhar, vai ser um Grenal muito interessante, hein? Porque daí o Inter pode chegar a 3 pontos do Grêmio no Grenal. Não sei o que vocês estão projetando esse jogo. Acho que não vai ser tão fácil quanto o primeiro turno, hein? Não, com certeza. Aquilo lá foi atípico, né? Aquilo lá foi... Acho que não vem outro 5x0. Aquilo lá foi alguma coisa, um caso isolado. Tanto que demorou 100 anos pra acontecer de novo, né? A fase do Grêmio na época também era Bem melhor que bem hoje. melhor. Então, e não tem, acredito eu, né? Futebol pode acontecer de tudo, mas acho que vai ser um jogo muito pegado esse Grenal. Acho que vai ser 0x0, 1x1, uma coisa assim. Tem que ter gol, né, cara? Acho que então. tem que ter gol, porque... Gol pra ter graça, né? 0x0 no primeiro tempo, gol no segundo, acabou, né? porque sem gol, tu vê um jogo até o final ficar no 0x0 é brechado, chato. né? Podia ter uns pênaltis no final, né? Se terminasse 0x0, podia ter. Quem é que vai ganhar 2 pontos, o outro vai ganhar 1. Não, mas eu acho que vai ser um jogo muito pegado e muito tenso, principalmente, porque talvez o Grêmio um pouco mais tranquilo, acho que isso, se ganhar hoje, acho que dá uma certa tranquilidade para encarar o Grenal. E o Inter, dependendo do resultado, fica um pouco mais pressionado, porque a torcida vai fazer muita pressão, porque vem com um lance de 5x0, então vai criar uma atmosfera diferente. Brigando com 5 pra conseguir a vaga pra Libertadores, uma vaga praticamente. Se o Santos Vai não ter ganhar, pressão se em o Santos cima não do time, ganhar a Copa cara. do Brasil, vai ficar uma vaga. A gente teve jogos do Inter, por exemplo, contra o Cruzeiro e contra outros times, contra o Goiás, que o Inter não jogou também. A gente teve o jogo contra o Corinthians, né? Foi um dos melhores jogos do Inter no campeonato. Depois de lá, encrespou. o Inter desceu muito o rendimento, né? O Sempre Inter, foi assim, né? O Inter que nas últimas 4 rodadas, para ter chance de Libertadores, precisa ganhar 3, né? Então se não ganhar hoje, vai com a obrigação pro Grenal. Precisa ganhar 3, mas depende dos outros. Depende né? do G5 do Santos, né? Depende Que é do bem Palmeiras. provável, né? Que é bem provável, Que o não precisa Palmeiras buscar o perca a Copa do G4. Brasil. É. Que daí a gente classifica. O Inter vai ter um desfalque para suas últimas rodadas e até o meio do ano que vem, que é o Valdívia, que se machucou em um amistoso da seleção olímpica. Ele Contra os Estados Unidos. Pouco azar. teve uma ruptura de ligamentos do joelho esquerdo no amistoso da seleção. Eu- Alguém olhou esse 5x1 do Brasil de grata? Só uma curiosidade, porque tinha 2.000 pessoas no estádio. Aonde Ah, foi esse jogo? Eu vi alguns trechos Recife, desse não. jogo. Foi no Nordeste. Foi no... Não foi em Manaus? Foi em Manaus. Foi em Manaus, Manaus? isso. Na Arena da Amazônia. Eu acho que eu Tinha errei um pouquinho. 2.000 pessoas. Não foi na arena, não. Não?
Foi no Mangueirão. Foi no Mangueirão? Pra te ver, a gente Pior nem ainda. sabe onde que foi o jogo. Foi no Mangueirão, Tinha eu 3 vi mil uns... pessoas no jogo. Eu queria assistir esses jogos da seleção sub-20. Tinha Eu menos assisti o gente que primeiro. jogo do Goiás. Eu assisti o primeiro contra os Estados Unidos, que foi, mas o outro Esse eu assisti uns pedaços desse jogo aí, no segundo tempo principalmente. Golaço do Marlon contra. Meu Deus do céu. Mas foi pegado esse jogo aí. O camisa 5 dos Estados Unidos lá, nossa, mas bate até na mãe, mais ou menos. E esses Amor jogos, pela família. esses jogos da seleção olímpica em meio de campeonatos, provando que não servem muito, né? Ainda se perde jogadores importantes. O Luan já veio contundido no jogo há pouco O tempo. Juca Kfouri fez a coluna dele perguntando quem iria pagar pelo Valdívia, né? Quem paga esse prejuízo? Você falou que o Inter não vai tentar buscar pagamento de salário, nada, por medo da O CBF... Inter não vai acionar a CBF, né? É, igual que o São Paulo fez uma Depois época aquele também. São caso Paulo do- fez um seguro e cobrava da CBF isso. Não, mas teve uma época também que eles não foram cobrar, estavam com medo, parece também. Mas durante muito tempo, né? Enquanto não se descobriu os podres da CBF, o São Paulo fez isso por muito tempo, de fazer seguro e cobrava realmente da CBF caso perdesse algum jogador por lesão. Teve Eles o não caso pagam do doping dos jogadores colorados também. Não adianta tu falar, ligar com a CBF, sendo que tu já fez errado em outro Mas caso uma- diferente. Sim, é Um diferente. erro não justifica o Sim. outro, né? O doping foi do Newton e do Wellington. O Newton foi pego em 2 partidas, inclusive naquela contra o Corinthians, né? Ele jogou bem demais naquele jogo, né? Pra estar normal. Fala bem a verdade. Mas o jogador precisa tomar remédio pra emagrecimento, é o fim da picada, né? O fim da picada. Vou pedir a receita pro Newton ali pra É. Vamos passar a próxima... A rodada de hoje do Brasileirão, o resto dela tem Grêmio, Fluminense, Inter e Chapecoense. O São Paulo recebe o Atlético Mineiro. Vamos fazer o Corinthians campeão hoje. Isso, façam o Corinthians campeão hoje. Ganhe do Vamos Galo fazer. ali. Fazer pra pelo Pois menos, é, porque esse dar um- jogo interessa o Grêmio também, né? Porque Interessa ao se- Grêmio, ao Corinthians, interessa Ao Inter também? ao Mas Inter. porque se o São Paulo ganha esse jogo, dependendo do que acontecer no Grenal, essa diferença entre Grêmio e Atlético Mineiro, que parece tão distante, ela pode ficar menor, né? E o Atlético pode ficar ao alcance do Grêmio, então é o Atlético interessante. tá E isso um aí. seis vice pontos dá um do dinheirinho a Grêmio. mais também, né? Exatamente. Lembrando que daqui a 2 rodadas, a 37ª, o Grêmio recebe o Atlético na Arena, né? E os dois times não estão jogando bem, né? Como estavam jogando no começo do campeonato. O Grêmio caiu muito do rendimento, né? Mas o Atlético também Atlético caiu também. bastante. O único que se manteve Foi é o Corinthians. campeão, né? É o Corinthians. E ainda dizem que tá manchado o campeonato, né? Tá bom. E o último Mais ou menos, o jogo né? que a gente ainda não comentou, o Santos recebe o Flamengo na Vila. O Flamengo de férias, fazendo amistoso contra o time do Kaká, que o Kaká não jogou. Eu prefiro assistir Havaí e Joinville. Eu também, acho que pro jogo das 10 hoje eu não vou ver nenhum. Vamos falar um pouco do UFC. No último final de semana, Yuri, tivemos E que luta, hein, gurizada? a luta da Honda. Na Honda contra a Holly Holm. Primeira derrota da Honda no UFC. E que derrota, né, cara? Foi duramente nocauteado, assim. Foi... Faltou óleo pra Honda? Desculpa, eu não aguentei, tá pessoal. boa. Desculpa. Nossa, É mais forte velho. que tu, mais forte que tu. Eu não tinha ouvido consegui. essa ainda. Eu A não consegui Honda aguentar. caiu quando ouviu a moto fazer barulho, né, Carlos? Home. Nossa, fera. O pior que a outra. Mas o que vocês acharam? Eu achei que a Honda ela foi dominada desde o início. Eu não vi a Honda bem no combate contra a Holly. Ela entrou desconcentrada. Soberba. Não, é mas é diferente. soberba, Mas é que é das outras. assim, cara, que... É que ela foi pra porrada com uma mulher que foi 19 vezes campeã mundial de boxe. Né? Tipo, Ela não é a primeira como. mulher a ser campeã do UFC e do boxe, né? Ela ganhou o boxe e o UFC também agora. agora, É. mas ela foi campeã em 19 vezes em 3 categorias diferentes. Isso aí a mulher... Ela A sabe lutar Honda, de pé. a Honda acho que não acertou um soco nela, ela acertou que uns quantos A na Honda perdeu antes de levar o chute na orelha, né? É, Já. Fala bem a porque a A Honda, estratégia, né? Foi errada dela, eu É. acho. ela vem focando a carreira dela não muito mais dentro do UFC, mais fora, fazendo filme, programa. Acho que ela se perdeu um pouco ali. Não, mas é porque ela nunca foi uma lutadora de trocação. Sempre teve boato de que ela nunca fez treino de soco e chute levando Bo- porrada. boxe Ela vai nunca ficar. tomou porrada. Então foi a primeira vez que ela tá tomando porrada. E se você olhar as lutas anteriores dela, principalmente contra a Beth Correia, ela dava soco desgovernado. Ela ia assim, ó. E ela acertou na Beth e a Beth caiu. Fora que ela é bem maior que a Beth. Agora que ela pegou uma verdadeira pedreira mesmo, porque eu acho que a única que fazia frente sem ser a Holly Holm era a Cat Zingano. Que a Cat Zingano perdeu com 15 segundos.
Então ela pegou uma striker de primeira e apanhou feio. E a Honda é campeã de judô, né? Não, Ela é- medalha de bronze na Olimpíada de Medalha Londres. de bronze, mas foi Tá, mas ela é... Mas ela foi Sim, campeã é muito boa em- pan-americana. Pois é, ela essas foi... Mas você viu que ela tentou derrubar e Em luta de sempre- chão ela é boa, mas... Ela é boa, né? mas ela não sabe dar um soco. Vai ser, a revanche vai ser uma boa luta. eu acho. Fora que nesse UFC da Austrália foi o recorde de público do UFC, né? Foi quase 60 mil pessoas na arena em Melbourne. Só que tá bem longe de atingir o recorde da época do Pride, né? Que era 100 mil no site, né? E também teve a luta do cinturão peso palha também, não sei se alguém aqui assistiu. Que foi a campeã polonesa, que eu não sei falar o nome, só vou falar que é o primeiro nome, que é Roana, contra a canadense Valérie Letourneau, uma coisa assim, é uns nomes Saúde. complicados, né? Muito obrigado. Foi uma luta boa, assim, você vê as meninas lá, 5 rounds, só trocação e porrada. Tanto que a campeã venceu por decisão unânime, mas quebrou a mão. Vai ficar 6 meses fora. Teve uma série de Que azar. suspensões no UFC agora, depois dessa... Teve da Honda essa de 6 última meses. vez. 6 meses meses. de suspensão médica, né? Que ela vai ter que fazer uma cirurgia plástica no lábio. pra Ela já fez reconstruir. já e ela vai ter que É, fazer já uma fez. tomografia pra comprovar pra poder voltar a lutar por causa Do chute que ela tomou. lesão. Ou seja, ela tomou uma sumanta de laço. Ah, que chute! Ela tomou uma tunda. Tomou uma tunda. E também fora que teve um brasileiro também, não sei se alguém viu. O Pezão fez a revanche contra o Mark Hunt e perdeu no primeiro round. Mas o Pezão, depois que proibiram o TRT, ele perdeu duas, se não Vira me engano, pezinhos. e ganhou uma. O Dana White falou que tá tentando, né? Quer fazer a luta com o Anderson Silva e o Vitor Belfort. E o Belfort de novo. De novo? De novo. Ele quer fazer Aqui no Brasil ainda. uma O revanche. Vitor Uma Belfort revanche. tá lutando só revanche agora, né? As últimas. Só revanche. Mas eu tinha visto que o Anderson Silva estava escalado para enfrentar o Michael Bisping em Curitiba, mas numa possível luta do Verdun lá, contra o Velasquez de novo. Agora, aqui o Dana White é um cara indeciso, né? A hora ele marca uma luta, ele, não, vamos... Miranda White. Mas agora vamos ver, né? Vamos destacar mais um título que o Grêmio conquistou neste ano. Opa! Na noite de ontem, o Grêmio conquistou mais um Miss Brasil. Parabéns aí a gaúcha Martina Brandt. Eu achei que o Grêmio já tinha conquistado um título com o Verdun campeão, mas tudo bem. Sim. Também. Grêmio É no bicampeão segundo do ano. semestre. No segundo semestre. Alguém acompanhou a cerimônia ali? Não, mas eu vi Não. alguém viu as fotos, alguma coisa Mas assim? todas são lindas. As aí, fotos estão circulando, né? Não para, mas eu Coisa vi. boa que tá circulando. Não, com certeza. Mas eu vi das candidatas ontem à tarde, eu vi de todas as candidatas. E Um trabalho jornalístico, né? um páreo duro, né, cara? Pra Totalmente. escolher. Vou dar uma analisada nas fotos tem que hoje. olhar, porque é uma coisa que eu acho que eu domino, né? Então eu tive que. Eu entendo, então fui conferir. Foi um pensa- páreo duro, cara. Tinha mulheres Não, lindas pode até ali. demorar, mas eu acho que o trabalho é sensacional. Tu olhar, analisar Exatamente. 27 candidatas, uma por uma, foto por foto, Tem e que- olhar pra cada um. Deve ser Entrar, cansativo, aí né? tu busca o nomezinho dela, vai no Facebook, Vai no confere. Facebook, Vai no Google Images. aí você já clica lá em adicionar amigos, aí é isso aí. É o melhor trabalho que alguém pode ter, eu acho. Só voltando um pouquinho ao esporte, tu tá falando do UFC, uma outra luta que teve foi nas eliminatórias da CONCACAF, Panamá e Costa Rica. No primeiro tempo foi uma pancadaria, não teve... Ah, eu olhei Estados Unidos e Trinidad e Tobago. A CONCACAF tava parecendo... Ah, e vocês O estavam me UFC corneteando do Joinville com o Havaí, né? Ah, mas Costa Rica e Panamá foi um jogaço. queria ler- Foi 2 Sabe a 1 quem pra tava Costa na, Rica. sabe O quem pior tava que na os zaga Estados do... Unidos e Trinidad e Tobago foi 0 a 0. Sabe quem tava na zaga do Panamá? Balói, capitão. Ele mesmo. Balói. Capitão. É capitão. Capitão. O Balói Grande é Balói. ídolo lá no Mas ele é Panamá. um mito, né? Travas da Sempre foi chuteira, grande o Balói. travas E de no- chuteira e no- sangraram e no nesse segundo jogo. tempo foi um jogaço. Depois de... Costa Rica depois virou, de um né? pouco, Costa Rica virou. Teve gol do Não, Brian. fez 2 a 0 Foi isso. e depois teve... Depois lembra o até Panamá um- fez mais um, fez o primeiro. E teve disputa. Foi um jogo Eu queria muito lembrar louco. também- Uma várzea, mas uma várzea boa de se ver. A gente tem que lembrar também que teve futsal, né? A gente tem um gaúcho na final da Liga. CBF minou o Brasil. Num queria vexame do Falcão, né? Falcão, Mas eu tinha quando tava de medo. goleiro linha, foi lá, cuspiu em torcida. Não, mas Eu não, tava mas foi vendo esse feio. jogo. Não precisava. Não porque precisava. foi. E a imprensa nacional, porque é o Falcão, logicamente. Então coloca que houve uma troca de
de provocação entre o Falcão e a torcida, mas na verdade quem começou a provocar foi o Falcão. Mas olha o tamanho do Falcão pra entrar nesse tipo de Exatamente, picuinha ele também, não né? precisa disso, Não né? tem por que ele entrar nisso. Teve uma briga também, né? No jogo do Corinthians. Foi Corinthians e Santos. Foi Corinthians e Orlândia que teve confusão entre Só que a os briga foi fora da quadra, né? Foi um torcedor que acabou entrando na confusão entre os jogadores e pelo lado de fora ele acertou algum jogador do Orlândia. E aí a polícia, tinham 3 ou 2 policiais militares e foram retirar. E aí a torcida do Corinthians desceu para tentar evitar que o cara fosse levado preso. E aí o tumulto pegou. O cara Eu já deve estar palco meu. acostumado, né? Torcida do Corinthians, preso. Vamos chegando normal. ao final de mais Não, um mas Peladeiros. Só explicar uma coisa, eu tinha visto alguns comentários em relação ao jogo do Falcão. Eu tinha lido que alguns torcedores estavam jogando um copo com água lá. Não, jogaram nele. depois, porque ele fez o gesto e aí começaram a jogar água. E aí na hora que ele foi buscar a bola atrás do gol, ele cuspiu na torcida. E aí choveu de tudo. Porra, Falcão, querendo ser corintiano. Vamos não dá, terminando velho. mais um programa aí com palpites rápidos pro Granal. Falou, Carlos. Palpite. 1-1. Yuri. Até mais. Palpite Granal. 1-1, bem seco o jogo. Queria dar um abraço pra todo mundo aí, tamo aí. Falou, Gregor. Até mais. Falou. Palpite. 1-1. Todo mundo vai dar 1-1. Nelson. 2-3. 2-3. Olha, só pra... 2-3 pro pro Grêmio, né? visitante. É. Tá. Falou, galera. Até a próxima. O palpite, E teu palpite? é 3-0 pro Grêmio. Valeu, Matheus. Tá na Imparcial. técnica e até mais. Mas o Kleino. Não, eles demitiram. O Kleino saiu. Não, o Gordiola tá no... Sei lá na quem Chape. é. Não sei quem que é o cara. É um corajoso. Tá rodando já lá. Tá rodando já. Pode ir. Foi. Fala, galera. Chegamos com mais um Peladeiros aqui na... Pera aí, deixa eu começar de novo porque eu ia falar Rede Mundial de Computador. Errou! Eu não quero falar isso. Peladeiros fica por aqui.